Som. Voltou o som. Temos aqui nosso convidado, o Bispo Adriano. E nós vamos aprender mais com o Bispo, né? Glória a Deus. Eu falei para os irmãos, cada mês nós teremos um pastor aqui da igreja, tá? Conosco, que vai falar sobre um tema, né? Começamos com o Bispo João, falando sobre oração. E agora o Bispo Adriano, nós vamos falar sobre o fim dos tempos, né? Deixa eu pegar aqui nosso banner. Nós vamos falar sobre escatologia. Vou convidar aqui o Yuri, Henrique Salomão, para estar participando junto também. Ok? Os irmãos estão em casa, né? Estão nos acompanhando aí. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? No nosso chat aí da nossa live, beleza? A Graciene está falando amém. A irmã Olga, aleluia, né? O irmão Arilson, graças e paz. Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando com a gente, amém? Então, vamos iniciar aqui, né, Bispo? Vamos aprender mais sobre o fim dos tempos, escatologia, né? Bem. Esse nome, todo mundo, né, pergunta o que é escatologia. É um nome bem diferente, né? O senhor explica para a gente o que é escatologia? Tá, escatologia, graças a paz, né, para todo mundo mais uma vez. Escatologia é a palavra que vem do grego, e a parte, são duas palavras, né, juntas. Na escola a gente está acostumado com várias palavras do grego, que vieram, por exemplo, como biologia, né? Biologia sempre tem a ver com estudo, e para nós, escatos tem a ver com últimas coisas, né? Traduzindo no português mais para os nossos dias. Então, é o estudo das últimas coisas, né? Dos últimos dias, das doutrinas, das profecias que tem a ver com o final desse mundo. Isso é escatologia. Amém. Todo mundo entendeu? É o estudo das últimas coisas, né, Bispo? Ok. Henrique, tem alguma pergunta? Se os irmãos tiverem perguntas aí embaixo, pode perguntar, tá? Ed, Dinei, os adolescentes aqui, fiquem à vontade também, tá? Mandem suas perguntas no chat. As perguntas no chat também, irmã Olga, né? O Arilson, Graciene, que estão acompanhando também. Fica à vontade. Amém, amém. Eu estava tentando arrumar o microfone. Graças e paz, Bispo. Com relação à escatologia, ela fala muito, a gente remete muito ela a Apocalipse. Lá em Apocalipse, fala sobre os 7 selos da Bíblia, do fim dos tempos. E existe falando sobre os 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros, eles são no sentido figurado ou de uma forma física, eles vão existir e vão descer do céu? Tem Apocalipse em si, né, tem muitas figuras. A maioria delas são explicadas pelo próprio livro de Apocalipse. Essa é uma parte boa. É como se você lesse uma figura, uma metáfora, mas logo à frente eles dão alguma explicação. Os 4 cavaleiros não têm essa explicação tão clara. A gente parte do princípio que você afirma com clareza aquilo que está afirmado com clareza e outras coisas nem tanto. Os 4 cavaleiros, apesar da gente ver muito desenho, né, principalmente modernamente, a gente tem muito desenho do que seriam essas pessoas montadas sobre cavalos, mas na maior parte dos estudos é mais uma figura, é mais sobre o que eles representam. Então eles representam morte, fome, guerra. E o último cavaleiro, ele é uma das figuras mais enigmáticas, porque a cor dos cavalos diz muito sobre ele, o vermelho, o amarelo. Mas o último é um cavalo branco. E aí, né, já abrindo um pouco sobre esse ponto, essa figura traz às vezes confusão, porque parece que seria o próprio Cristo, mas não é. Na verdade, é uma figura do anticristo, que é o último dos 4 cavaleiros, e vai vir, né, cavalgando para vencer, mas é uma vitória fake, né, vamos dizer assim. Ele começa vencendo, obviamente, porque ele chega no mundo que foi afetado pelos outros 3 cavaleiros, ou por esses 3 outras
catástrofes, poderes que vão abater o mundo com guerra, fome, morte. Então ele chega no mundo caótico para conquistar e para vencer, organiza esse mundo, e é onde ele ganha essa admiração e essa adoração toda, até mesmo a adoração, e a paz, que é tanto falada ali, que é uma paz que ela vai durar por um breve período de tempo, mas esse quarto cavaleiro aponta ali para o anticristo. Então, muito provavelmente não é uma figura literal realmente de seres montados em cavalos, né, mas são essas catástrofes, essas situações, esses poderes que vão operar sequencialmente até chegar no último cavaleiro, que é o próprio anticristo. Som. Acho que é você. Yuri, tem alguma pergunta para o bispo? Bispo, o que causa tantas diferença na interpretação escatológica entre as igrejas? Boa. Bom, parte justamente da ferramenta de estudo que se utiliza para estudar a Bíblia toda. A gente tem dentro disso duas matérias, a hermenêutica e a homilética, né? Na verdade, mais a exegese. A homilética é a arte de pregar, é como você segura o microfone, você gesticula. Mas a hermenêutica e a exegética, que dependendo do escritor, junta elas, fala que uma é parte de dentro da outra, mas, enfim, são essas formas de como você lê. É como se você... hoje a gente tem na literatura geral, né? Você tem tipos de livros, né? Você tem um livro de terror, você tem um livro de romance, uma história de ficção científica, por aí vai. E a Bíblia, ela é um composto de 66 livros escritos, dentre eles algumas são cartas, que são escritos ali no decorrer de quase 4.000 anos, por cerca de mais de 40 autores diferentes, provavelmente, porque tem alguns que a autoria é um tanto desconhecida ou assim, né? Parece que foi fulano. Tem livros que foram escritos por mais de uma pessoa, vide Salmos, que é uma coletânea de poemas, poesias, e são vários autores ali, por exemplo. E também foi escrito em 3 línguas diferentes e em 3 continentes diferentes. E o que acontece? Dentro desse princípio da hermenêutica, uma das regras é que eu gosto dela, de lembrar dela, é que a Bíblia diz o que ela tem para dizer. Só que isso é dentro de um contexto de época. Então, vamos lá. Sabe, eu tenho um pessoal no Instagram que apareceu, uns caras nos Estados Unidos, que eles sempre começam com a palavra if, que é se, né? O Yuri conhece. Só que eles fazem trocadilhos com palavras no inglês americano, que não funciona muito bem no português, pelo simples fato de tradução. Então imagine uma Bíblia, um livro, que é a junção de 66 em 4.000 anos, 40 e poucos autores, 3 continentes, 3 línguas, traduzido para um português. Já começa a ter uma certa dificuldade. Além disso, as expressões que fariam muito sentido na época, para a nossa época pode ficar totalmente assim. Por exemplo, a gente fica discutindo ainda o que é que ele queria dizer com mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso para eles era igual dizer batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Sendo que esse ditado, há controvérsias, né? Não é se esparrama, é espalha ramas pelo chão. A gente nem sabe o ditado português direito. Imagina uma figura de linguagem de 2.000 anos atrás. Então nós temos várias dificuldades na questão de interpretação bíblica. Dito isso, uma das que nós buscamos como regra de entendimento para a Bíblia é justamente pensar nisso, buscar apoio muitas vezes de outras ferramentas que vão nos ajudar na própria interpretação. Então entender o que um camelo significava naquela época de Jesus é importante, para entender o ditado como esse. Eu tenho esse entendimento pela Bíblia somente? Não, eu preciso de apoio de livros históricos, da época, historiadores. A gente tem alguns autores seculares que nos ajudam nesse entendimento, e por aí vai. Então, a divergência de tantas interpretações começa por esses vários problemas, parte também, aí dentro do mundo de teologia, né?
há dois principais vertentes: aqueles que interpretam a Bíblia de maneira histórico-literal, que é utilizando todo esse contexto que eu estou dizendo, que eu acho mais correto também. Ou seja, eu preciso ler Gênesis ou Êxodo como um livro escrito há 4.000 anos, para um povo do Oriente Médio, que sabia de deserto que eu não sei, então que tinha algumas linguagens e algumas figuras para eles, que hoje para mim não faz o menor sentido, mas eu preciso entrar nessa história e entender. E aquela frase para aquele povo que vivia naquele lugar é muito diferente do que ecoa para mim hoje, então eu tenho que entrar em todo esse cenário para buscar entendimento. A outra vertente, né, a primeira é histórico-literal, a segunda vertente, ela vai para uma interpretação mais alegórica. E na interpretação alegórica, justamente essas partes da escatologia sofrem muito. Porque se você pegar tudo aquilo e colocar em alegoria, ou seja, você dar sentidos, alguns vão dizer assim, não, é o sentido que o Espírito me deu, me deu, mas muitas vezes é um sentido da nossa cabeça. Então eu posso falar que quando, vamos lá, qualquer parábola de Jesus contando das 99, né, que estavam no aprisco e uma saiu, e eu vou dizer que aquela ovelha na verdade simboliza uma coisa assim, hoje é um consenso, né, que aquela parábola tem a ver com pessoas, que a ovelha significa pessoas, o pastor é um pastor, que ir atrás da ovelha é buscar a pessoa que se perdeu do evangelho e tal, há um consenso. Mas e se eu tivesse e quisesse dar um outro sentido para essa parábola, por esse método de alegórico, eu consigo. Eu vou dizer não, é que a cor branca simboliza aquilo lá, daquilo outro, e a ovelha, e o aprisco, e o deserto, e aí eu vou dando um significado, e como se tudo fosse um símbolo de alguma coisa. E isso é bastante perigoso, porque ele abre assim um leque enorme de interpretações. Há várias parábolas de Jesus que ele só quer dar uma lição de moral. Sabe aquela história que a gente conta para no final dar uma lição de moral? Fala assim, olha, essa história aconteceu assim, 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 para dizer que é preciso estar vigiando. Vide, parábola das 10 virgens. Aquela parábola toda ela é uma questão para dar uma lição de moral no final, vigia. Mas eu posso pegar pelo método alegórico e dar um sentido para cada coisa ali. Aquela virgem simboliza aquilo, aquela virgem simboliza aquilo, a lâmpada é aquilo é aquilo outro. Quando Jesus não deu significado nenhum para nada daquilo, então tudo que nós estamos falando na verdade é um acréscimo. O que ele queria dizer apenas era, vigiem. E isso é o que simboliza. Só que isso às vezes para algumas pessoas, ainda mais na nossa época moderna, viciada em dopamina, a gente gosta de surpresa, a gente gosta de um negócio diferente, a gente gosta de achar um mistério no meio do texto. Fala, puxa pastor, mas eu li todos aqueles versículos só para chegar na lição de moral. É simples, e o evangelho ele é simples. E algumas pessoas às vezes não se conformam, elas querem dar N significados. Aí você chega num livro, né, a gente fala de escatologia, logo a gente pensa em Apocalipse, mas não é só Apocalipse e escatologia. O Antigo Testamento está cheio. Mas Apocalipse, cheio de figura, né, cheio de gafanhoto, de besta, de cavaleiro, rapaz, é um campo altamente fértil para esse método alegórico dar milhares de significados, datas e por aí vai. Então, começa por aí as nossas dificuldades de darmos um sentido único nessas profecias. Só para me clarear a questão da alegoria, né? Todo mundo sabe o que é alegoria, né? O bispo está falando no sentido alegórico, significa dar sentido, símbolo, entendeu? Vocês entendem essa parte? Né? Então, quando ele fala alegoria, é dar sentido a alguma coisa, alguma figura, né, bispo? E é interessante que o senhor está falando, Jesus, ele era muito simples, né, e pedagógico, né? Era. Então, contava tudo em historinhas para as pessoas entenderem no final, né? Isso, e tanto é que, agora você imagina, quando Jesus ele estava ali na beira do lago, do Mar da Galileia, que é um lago, né? E ele estava ali contando sobre, talvez essa parábola, vamos imaginar que ele estivesse ali falando das ovelhas. Para eles aquilo era o cotidiano, um aprisco, ovelha, todo mundo sabia. Agora, quem daqui de nós, por exemplo, já viu uma ovelha de verdade ao vivo, sem ser pelo YouTube, pela TV?
Quem já foi num curral de verdade, sabe como é que funciona abrir e fechar um negócio, né? Cada vez mais a gente que é mais da cidade não tem noção dessas figuras. Para eles era rápido, fácil e simples de entender o que Jesus estava falando. Para nós, às vezes, já é uma realidade distante. A gente tem que olhar no Google, ovelha. Qual é o som de uma ovelha? Né? Isaías, lá quando ele profetiza, ele fala que ele foi morto, né? E como uma ovelha foi para o matadouro, mudo e calado. Gente, quem aqui que nem viu ovelha, quanto mais uma indo para o matadouro? Então é uma frase que para nós é bem desconectada da nossa realidade. Para eles era o dia a dia deles. Ou se hoje a gente tivesse, né, que falar, a gente teria que falar, irmãos, né, tão rápido como um Reels do Instagram, assim será a vinda do Filho do Homem. Nossa, hoje todo mundo entende isso aqui, né? E se eu falasse isso naquela época, ninguém ia entender, ninguém sabia o que era Instagram. Então, basicamente, são essas dificuldades que a gente tem. Isso que causa bastante até mesmo diferença entre doutrinas das igrejas, né? Isso que causa bastante essa alegoria de estar colocando sentido em coisas às vezes que não tem. Simplesmente algo literal para aquela época. Sim, exatamente. Aqui, só comentar rapidinho, a apóstola Regina está dando graças paz para todo mundo, ela está acompanhando, tá? Graças paz, apóstola. Seja bem-vinda aí ao nosso podcast. A apóstola estará também junto conosco em um podcast, né? E outros pastores também. A Graciene, ela está fazendo uma pergunta, vou aqui fazer a pergunta. Seria possível aproximar aonde estaríamos hoje na linha cronológica dos acontecimentos? Eu, tentando entender, eu acho que ela quis dizer aonde nós estamos nessa linha de Apocalipse ali, onde nós estamos caminhando. A gente está ali entre os capítulos 1, 2 e 3, antes do 4. Fácil. Capítulo 1 é a revelação de Jesus Cristo, é o capítulo mais importante de Apocalipse, é o mais precioso. Capítulos 2 e 3 são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas reais, cartas reais, e que podem trazer ensinamentos para a igreja do nosso tempo moderno. Capítulo 4 é a descrição quando João, na ilha de Patmos, ouve uma voz no dia do Senhor dizendo, vem para cá. E João, então, ele é arrebatado para as visões que vai dar a sequência dali em diante do livro de Apocalipse. Capítulo 4 e 5 é a visão da sala do trono de Deus, que ali começa o desenrolar dos 7, né? Que a Bíblia tem 3 sequências de 7 ali pelo menos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então no final do capítulo 5 ali vai começar esse desenrolar. 4 e 5 é uma descrição da sala do trono. Eu digo que a gente está entre o 3 e 4 porque sim, a sala do trono ela existe como existe hoje, né? Como ela está escrita em Apocalipse 4. Porém, ali já começa a acontecer esse desenrolar dos 7 selos. Mas não acredito que nós tenhamos nenhum selo sido aberto ainda, tenha sido aberto ainda, e nem estejamos ainda na grande tribulação ou no período, né, da tribulação, que são aqueles 7 anos. Então estaríamos antes, talvez até um pouco antes das dores de parto, e que descreve ali Mateus capítulo 24. Então, se basear em Apocalipse, estamos ali pelo 3 e 4 ali, nesse momento. Henrique? Pegando o gancho aí no que o senhor falou sobre não estarmos ainda próximo das dores de parto ou perto da tribulação, da grande tribulação, o que seria, de forma resumida, a grande tribulação? Certo. A grande tribulação é uma expressão que a gente pode utilizar para o período inteiro de 7 anos, e aí a gente tem que conectar isso com uma profecia do livro de Daniel, no Antigo Testamento. Daniel, ele foi um profeta que na sua época ele viu já também parte disso que está em Apocalipse, que também passa por Mateus 24, que é um dos capítulos mais famosos dentro dos evangelhos sobre o final dos tempos. E é interessante porque Daniel é o profeta que Jesus manda estudar, é o único que Jesus manda estudar, tamanha a importância dele.
Quando Jesus está ali no capítulo 24 de Mateus, está escrito que ele fala assim, né, vai ler Daniel, tão importante que ele é para esses assuntos. Daniel, ele tem uma profecia conhecida como as 70 semanas de Daniel, das quais 63 já teriam acontecido e nós teríamos ainda as últimas 7 semanas. Essas semanas, ou a última semana, melhor dizendo, 69 acontecido, falta a última semana. As semanas de Daniel, na verdade, elas são uma linguagem que cada dia da semana significaria, na verdade, um ano. Então, é um equivalente. Então, 70 semanas, então são 70 vezes 7, né? 7 dias por semana. Então, na verdade, são 70 vezes 7 anos, que dariam 490 anos. Então, uma profecia que abrange todo esse período, das quais já teriam acontecido a maior parte, faltando a última semana, que é justamente esses 7 anos da tribulação. Eu gosto de falar tribulação como os 7 anos e grande tribulação só o período final, que é os 3 anos e meio final. Porque pela descrição bíblica, os 3 anos e meio iniciais, eles são um período de paz. Vamos conectar já com alguma coisa que a gente falou. Vem aqueles cavaleiros, da onde vem um caos, aparece um quarto que resolve o caos, inicia-se esse período de paz, que dura 3 anos e meio. Daniel descreve numa das outras profecias, dizendo, olha, o príncipe de um povo que há de vir a fazer forte, né, uma aliança, torná-la forte e tal, e com várias pessoas vai fazer essa aliança, mas na metade disso, ele quebra o acordo, e ele começa uma perseguição imensa e tal. Então, o acordo ali, ele é quebrado depois de 3 anos e meio. Então, os primeiros 3 anos e meio é tranquilo, mas já estamos na tribulação. Os finais desses 3 anos e meio, aí é a perseguição intensa, aí acontece todo... as 7 trombetas acontecem a partir dali, né? Então ali você vai ver que a coisa começa realmente a ficar bastante intensa. Então até chegar no final, esses 3 anos e meio finais, nós temos 7 trombetas, ou 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças. Então com uma coisa bastante compactada e intensa. Por isso eu gosto mais de citar ali como a grande tribulação, esse final desse período, né? E tribulação, esse período total de 7 anos. O que acontece um pouco antes seria o período das dores de parto, né? Que, sabe aquele final ali próximo do bebê nascer, que a dor de parto é intensa? Então nós temos essa intensidade antes. E estamos no que a Bíblia e o próprio Jesus disse, estamos no período dos últimos dias, que é um período longo, extenso. Estamos sim nesse período dos últimos dias, mas no final dele a dor é intensificada, né? A gente pode dizer que não estamos bem, né? A terra não está bem, e ela vai chegar num período que a dor vai ser intensa, a dor de parto, até que comece esse último período final de 7 anos, com todos esses acontecimentos que estão por vir. Basicamente é isso, a sequência cronológica aí, e o que tem a ver a grande tribulação dentro disso. Amém. Então, sim, só resumindo, tribulação seria o período de 7 anos, e a grande tribulação, onde a coisa aperta um pouco mais, seria ali a dos metade 3 final. anos e meio para frente. Entendi, obrigado. Yuri, tem alguma pergunta aí? Tem pergunta aí? Primeira? Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Amara? Eu vou ver aqui também. Precisa. Chat aqui, os irmãos que estão em casa, tá? Pode perguntar se tiver alguma pergunta. Ah, tá. Isso. A Mara vai pegar o microfone ali, vai fazer uma pergunta para a gente. Então, vou fazer uma pergunta meio de longe. Não, aqui tá bom. Vou fazer 2 perguntas, bispo. Quais são os livros escatológicos da Bíblia? E, falando em grande tribulação, haverá salvação durante a grande tribulação? Olha, é difícil falar quais são, né? O maior deles é o de Apocalipse, né? Mas nós temos menções sobre eventos das últimas coisas nas cartas. Coríntios fala sobre isso, Efésios fala sobre isso, os 4 evangelhos falam sobre isso.
Os profetas do Antigo Testamento, Isaías é o maior e fala muito sobre o dia do Senhor, e essa expressão dia do Senhor é bastante importante. Daniel é extremamente importante. Nós temos ali em Zacarias também menções, o Malaquias também fala. Dentro do livro de Salmos nós temos algumas pequenas passagens. No livro de Êxodo nós temos algumas passagens também que dizem respeito à escatologia. Então assim, nós temos, né, um ou outro versículo ali salpicado em outros lugares da Escritura, mas esses de maneira geral são os livros mais importantes. E a outra pergunta, já esqueci. Se vai haver salvação. Haverá salvação? Sim, haverá salvação. Nós cremos que haverá salvação. E esse é um ponto, às vezes, que nós temos de diferença, né? Nós não acreditamos que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, mas que sim, nós passaremos por todo o período dos 7 anos como igreja. Não enxergamos por esse método histórico, literal, né, de interpretação bíblica, não vemos evidências de nenhum arrebatamento secreto antes da tribulação. Não faz muito sentido pensar que a igreja vai estar ausente da terra no momento em que mais a terra precisa da igreja. Não faz sentido pensar que nós temos que ser preservados da perseguição, sendo que essa é a nossa marca desde o nascimento da igreja, sermos perseguidos. Então não há um motivo para escaparmos da terra. Então vamos estar aqui e sim haverá salvação, o Espírito vai estar aqui, a igreja vai estar aqui. A descrição em Apocalipse, por exemplo, fala de várias testemunhas pregando o Evangelho, né? Nós temos 2 grandes profetas que vão se levantar, mas os próprios judeus marcados para fazerem isso, e fora toda a igreja no redor do mundo deve estar empenhando também na evangelização, que na verdade diz muito ao que está lá no Evangelho, quando ele vai falar de final dos tempos, é sobre isso. É quando o Evangelho mais cresce, é quando ele mais aumenta. E nós, lendo todo o contexto, na verdade, o grande derramado do Espírito é para um momento de maior tribulação. Então vai ser justamente nesse momento da tribulação, da grande tribulação ali, que nós devemos experimentar o maior poder da igreja que a gente já viveu. Amém. Amém. Eu estava com uma pergunta assim, na visão do Senhor, hoje, quem seria a pessoa que a gente deveria colocar no nosso radar como um provável a ser o anticristo? Na visão do Senhor. Eu acredito que nós vamos ter uma dificuldade com isso sempre. Mas por onde que eu começo a buscar? A minha visão, por que eu falo que nós temos uma dificuldade com isso? É porque como nós somos ocidentais, vem de novo na questão histórico-cultural, né, da coisa, é que nós estamos desconectados do Oriente Médio. Então, a Bíblia, e vamos pegar lá, voltando no livro de Daniel, ver como é que ele é chave, né? A Bíblia diz que essa profecia tem a ver com o povo e a sua cidade. O povo é o povo de Israel e a cidade é Jerusalém. Todos os acontecimentos desse relógio dos últimos dias está ligado ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Então, se nós ficarmos muito desconectados de lá, a gente perde muito fácil isso aí. E o anticristo tem que ser uma figura ligada a esses assuntos desse lugar. Então, esse acho que é a primeira ideia para nós. Só que a globalização veio de uma forma que torna isso bastante amplo, né? Ou seja, um cara que seja eleito em qualquer lugar do mundo pode acabar dentro de um conselho, que talvez nem exista ainda hoje, e que tenha tamanha influência que oriente as políticas, a geopolítica da região do Oriente Médio. Então, né, a gente tem um leque assim de possibilidades muito grande, mas, como eu disse, é uma coisa, não é tão difícil de ter pelo menos, né, uma ideia. Gente, o que governa é geopolítica. Sim, as coisas vão ser orientadas através de processos políticos, né? É assim que o anticristo vem. E pelas várias profecias que são, né, lá na Bíblia vai estar falando das cabeças, do chifre e tudo mais, mas tudo aquilo tem um simbolismo muito prático na política. É que ele se
é um líder que já vai estar ali, dentro desse contexto de organização, conselhos, sabe, um grupo de homens poderosos, ele já vai estar por ali, governando, tendo um cargo, e que no momento estratégico ele vai assumir a liderança. Então a gente provavelmente vai estar olhando para um cara, e quando esse cara sair de cena, ou esse mais 2 ou 3 saírem de cena, é que chega o verdadeiro. Então tem uma dificuldade dentro disso, mas a principal direcionamento é que tem a ver com Jerusalém, tem a ver com o povo de Israel. Então assim, tudo que a gente ouvir sobre aquela região é importante para nós, sobre assunto escatológico, né? Vai dar para a gente uma orientação sobre esses assuntos. Mas no final das coisas, vou fazer uma pergunta para mim mesmo: será que isso vai ter tamanha importância? Não. Dentro dos níveis de importância, saber quem é ou não é o anticristo está nas menores. Não tem problema para nós não sabermos. O que nós mais, como eu disse, qual é o capítulo mais importante de Apocalipse? 1. Que fala sobre quem? Jesus. Para nós o mais importante será sempre conhecer Jesus, e não o anti-Jesus. Então é mais importante o Cristo do que o anticristo, o Messias do que o anti-Messias. Então esse sempre vai ser o mais importante para nós. Quando esse se levantar, o anticristo se levantar, e não vamos nos preocupar em sermos enganados se conhecemos o verdadeiro. Então essa acho que é uma das coisas que é mais importante para nós entendermos sobre escatologia. A escatologia não deve ser entendido como uma matéria, um estudo para tentar saber que dia que ele volta, quem que é fulano, quem que é o falso profeta, né? Porque ali tem um monte de gente que a gente quer saber. Mas essa nossa curiosidade não pode, ela tem um lugar, um espaço, mas ela nunca pode ocupar o maior espaço, que é o de conhecer Jesus. E Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. Não só de que Ele revelou para nós, mas a revelação de quem Ele é, né? Vai ser revelado como Cordeiro, aquele que vem montado e cavalgando as nuvens, que tem um novo nome, que tem um manto, que tem uma espada afiada saindo da sua boca, que tem olhos como chamas de fogo, cabelo branco como a neve, seus pés são como latão reluzente. Então, é a revelação de quem Ele é. Essa é a maior preciosidade do livro de Apocalipse. Então, só para a gente, novamente, para a gente ficar mais ligado, então, na questão dos fins dos tempos, o relógio é Israel, né? É Israel, a gente o relógio é Israel. Olhando e prestando atenção em Israel. Sempre. Ok. Ed? Ali. Paz igreja, paz bispo. O senhor acabou de citar aí o falso profeta. E se a gente pegar, por exemplo, o livro de Apocalipse, lá fala da besta. Lá fala da besta, fala do falso profeta e fala do anticristo. Trazendo isso para o nosso mundo hoje, o que significa cada um desses termos? Eles são reais ou são figurados? Certo. Obrigado, essa é uma boa pergunta. Lá, começando pela besta, na verdade nós temos duas bestas. E elas têm o nome besta, né? Vem do que ele quer simbolizar. Então não precisamos ter medo, né? Não vai ser um tipo de desenho assim, um monstro, né? Saindo do Lago Ness. Mas são por causa do terror que eles vão acabar tocando no mundo, né? Eles vão tocar o terror. Tem a besta que emerge do mar. Aí todos isso são símbolos que apontam para alguém. E a besta que emerge do mar, ela é o anticristo, que recebe do dragão, tem uma outra figura bastante importante, poder. A besta que emerge do mar é aquela que ela é ferida mortalmente, mas ela recebe vida do dragão. E, enfim. Então essa besta que emerge do mar é o anticristo. O dragão é o diabo. A besta do mar é o anticristo. E a besta que emerge da terra, porque tem uma segunda, é o falso profeta. Então, a trindade satânica, ela vai existir dentro desse período de tempo. Assim como nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós temos o dragão, a besta do mar e a besta da terra.
o diabo, o anticristo e o falso profeta. O diabo como essa figura maior, imaterial, o anticristo sendo esse homem que aparentemente ressuscita, ganha vida de volta como Jesus Cristo, e o falso profeta, um líder religioso importante. Então o anticristo virá como esse líder político, como eu disse, e o anticristo, né, como esse líder político que vai governar, mas ele vai ter um apoio e um braço de alguém que aparentemente é um grande líder religioso também. E que pode, o falso profeta ele é o que é menos citado ali, dentro de todo o contexto, e que dá mais margem ainda para a gente pensar um monte de coisa. Porque no fim das contas, ele poderia ser qualquer tipo de líder religioso, inclusive de uma religião que nós nem temos ela exatamente, ou até de uma religião que existe, provavelmente é a segunda maior do mundo, pode ser hoje em dia, mas que para nós aqui a gente nem está ligado nisso, não conhece nenhum dos nomes dessa religião, e não a religião que é a maior do mundo, que a gente sempre está de olho ali, na hora que o seu maior líder vai trocar, inclusive vai trocar por agora, de novo, aí todo mundo sempre aponta para lá, aponta para lá, aponta para lá, mas pode não ter nada a ver com essa religião. Até porque quando uma das descrições sobre o anticristo é que ele é contra tudo que se chama Deus. Então não encaixa hoje o líder, né, da religião cristã maior do mundo entrar nessa figura. Teria que ser talvez uma outra religião. Ou uma religião, como há muito tempo já se tenta fazer, que agregue todo mundo, que seja, né, aquela coisa universal, enfim, que elevem ao máximo a ideia de que todos os caminhos levem a Deus. Então essa talvez seria uma nova religião que a gente pode ver formar. Enfim, nós temos toda uma agenda aí, né, por fora, correndo e tal, mas são três figuras, vão existir, né? Um é o diabo, que é essa figura imaterial, mas dois serão homens que estão ali figurados nessas duas bestas com seus papéis bastante definidos. O falso profeta, ele sempre dá toda a honra para o anticristo. Ele aponta para ele diz que ele é o cara, ele tem esse papel de apoiá-lo, de estar com ele, de ser o braço forte dele, o braço direito ali, nesse final dos tempos. E é isso. Bispo, outra pergunta que surgiu aqui: por que Israel vai ser julgada na grande tribulação? Tá, por que Israel vai ser julgado? Essa é uma boa pergunta, né? Quem disse que Israel vai ser julgado sozinho? Isso provavelmente é uma interpretação de uma teologia que diz que a igreja sai da terra porque na época da tribulação é o tempo de Deus tratar com Israel. E nós não acreditamos nisso. Israel e igreja são um. A igreja não substituiu Israel, e nem Israel é um povo que vai ficar só para ser, né, pisado ali, como se Deus tivesse que tratar com eles, tipo, dá licença meu povo que agora eu vou tratar com essa galera aqui rebelde. Não temos essa visão. Na verdade, nós estamos, apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, ele vai dizer que nós estamos exatamente na mesma videira, tanto a igreja como Israel, e somos enxertados, da qual a raiz vem de Abraão, né? Tanto é que nós somos crentes com Abraão, herdamos as mesmas promessas dele, e vamos passar todo mundo junto. Então a grande tribulação não é um período de julgamento de Israel e nem do julgamento da igreja, né? Esse período de julgamento, Apocalipse, ele tem um trono para julgamento, tem um livro, mas a grande tribulação não é sobre isso, né? A grande tribulação, ela é um período para encerrar parte da história da terra, iniciar ou inaugurar um novo período, que é o milênio. Esse período de encerramento, né, por isso que ele ganha esse nome de dores de parto, que de fato, antes de vir uma coisa boa, uma coisa meio dolorida vem, para encerrar, para finalizar, para julgar as nações, não a igreja e nem Israel, mas para julgar as nações. O Evangelho de Mateus vai ter um dos julgamentos ali entre as ovelhas e os bodes, que é o que nós conhecemos como julgamento das nações, para separar quem tratou bem ou tratou mal
os que estarão sendo perseguidos na época da grande tribulação. Quem que vai estar sendo perseguido na época da grande tribulação? A igreja e Israel junto, né? Nós vamos estar todo mundo sendo perseguido, então nós estamos nesse pacote. As nações vão ter que se posicionar, por isso que eu falo de olhar para Israel, porque imagine Israel hoje. Tem países contra Israel? Vários. E tem países a favor? Vários também. Na época da grande tribulação vai ser a mesma coisa, só que o mundo inteiro vai estar envolvido nesse negócio. E aí, quando terminar a tribulação e Jesus voltar para governar na terra por 1000 anos, parte das nações continuarão existindo ainda na face da terra, né? Se elas tiverem tratado bem Israel e a igreja, elas vão poder ainda continuar existindo. Mas a grande tribulação em si não é para julgamento de Israel, não faz parte disso. Acho que o maior texto ali vai estar no livro de Romanos, apóstolo Paulo falando sobre todo esse tratamento, né? Porque a intenção final do Senhor, na verdade, é de salvar Israel. E a grande tribulação, até pelo contrário, ela vem como o maior sinal é de salvação para Israel e não de condenação. Não que todo mundo literalmente de Israel será salvo naquele tempo, porque alguns deles mesmo trairão o próprio Israel, estarão do lado do anticristo, infelizmente. Mas a grande parte deles finalmente vai reconhecer que o Messias voltou. É justamente ali. Então acho que até, né, vai para o outro lado. É o maior período de salvação de Israel, vai ser a grande tribulação, com certeza. Porque que tem que ter a grande tribulação, né? Porque Tem é que esse ter. período que as pessoas vão se voltar para Deus, né? Vai. Tem uma pergunta aqui do Arilson. O irmão Luiz Carlos Godoy está falando graça e paz. Graça e paz, irmão Luiz Carlos Godoy. Seja bem-vindo. Pastora Janaína Jana. Graça e paz, graça e paz. Agora não sei se é pastora Janaína ou se é irmã Janaína. E o Arilson, ele fez uma pergunta. Ele perguntou assim, qual é a diferença entre pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, né? E ele fala que, e segundo o ponto de vista bíblico, qual a opinião? Acho que é o que nós cremos hoje, né? Sim, entendi. Bacana. Sobre a tribulação, nós temos 3 visões predominantes, né? Pré-tribulacionista, meso ou mid-tribulacionista e pós-tribulacionistas. Tudo isso diz respeito à pergunta: quando o arrebatamento acontece? Então vamos lá, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando as pessoas vivas serão tiradas da terra, levadas para o céu e terão seus corpos transformados. Isso é arrebatamento. Na maior parte da igreja pentecostal, acredita-se no pré-tribulacionismo, que, ou seja, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, para que a igreja não passe pelo período da tribulação. Existe um grupo menor que acredita na mesotribulação, que é o arrebatamento no meio dos 3 anos e meio, quando a coisa vai ficar ruim, já arrebata ali, para justamente não pegar a parte ruim. Pega a parte boa, mas não pega a parte ruim. Os pós-tribulacionistas, essa é a nossa posição aqui, nós acreditamos que vamos passar por todos os 7 anos, parte boa, parte ruim. No final da grande tribulação, quando a 7ª trombeta toca e o livro de Apocalipse diz que ouviu-se uma voz dizendo: o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ali, essa última trombeta que Paulo diz lá em Coríntios, ao soar dela, que os mortos ressuscitarão e os vivos, né, terão seus corpos transformados. Nós acreditamos nesse posicionamento, que estaremos no final da grande tribulação, ouvindo essa trombeta que anuncia o início das 7 taças da ira de Deus. Porque primeiro abrem-se os selos, quando o 7º selo é aberto, vê que existem 7 anjos, cada um com uma trombeta, e começa a tocar as trombetas. Quando a 7ª trombeta toca, eu acho que é lá pelo capítulo 15 de Apocalipse, é a hora do arrebatamento, é a hora da ressurreição, que chama-se a primeira ressurreição, que são só os mortos em Cristo que ressuscitam para receberem seus corpos de glória, suas coroas, e os vivos em Cristo também vão ter o seu momento de subir e terem seus corpos transformados na hora do arrebatamento. Estaremos nos ares com o Senhor por um período de tempo breve,
enquanto as taças da ira estão sendo derramadas, nós estaremos vindo de volta para o mundo. Então, assim, para alguns que imaginaram que ia ficar voando de um lado para o outro no céu, né, uma notícia que nós não queremos que vamos ficar lá, né? Nem sei se a gente vai ter asa, né, no final das contas, mas não vamos ficar lá pulando de nuvem em nuvem. A gente vai subir, vai ter um corpo transformado, a gente vai vir numa procissão, numa carreata, num grupo enorme com o Senhor, com os seus anjos. Nós estaremos descendo de volta para a terra, mas como um exército forte e poderoso, para pisar os inimigos do Senhor no finalzinho ali da grande tribulação. Então esse é o período. Isso seria exatamente o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor no âmbito estrito, né? Vamos pegar já essa fala, o dia do Senhor. Como eu disse umas perguntas atrás, sobre quais livros da Bíblia, né, falam sobre escatologia. Isaías, por exemplo, ele fala muito, e ele fala sobre o período do dia do Senhor. Essa expressão, porém, a gente precisa ver o contexto para entender o texto, porque a expressão, ela pode ser o dia do Senhor como um dia de 24 horas, esse é o sentido estrito, e é isso que o Yuri falou. O dia da sétima trombeta é esse dia o do Senhor estrito, 24 horas. Porém, muitas vezes, Isaías vai falar do dia do Senhor no âmbito mais amplo, que engloba até antes da grande tribulação, que é aquele período das dores de parto finais, e até o milênio. Então, alguns contextos, essa expressão é utilizada para simbolizar todo esse período, sabe? Desde a parte final das dores de parto até mesmo o final do milênio, pode se chamar de o dia do Senhor. Mas existe um dia em específico de 24 horas, que é o dia da sétima trombeta, é o dia do Senhor no âmbito mais estreito. Bacana, muito bom. Henrique, tem Acho que acabou. Eu queria voltar um pouquinho na pergunta do Ed, com relação ao que ele falou, e o senhor foi explicando, me gerou uma questão. O senhor falou que o diabo seria o dragão, uma pessoa, líder geopolítica, seria o anticristo, e uma pessoa religiosa, um líder religioso, seria o falso profeta. Que esse falso profeta vai apontar para o anticristo. O que esse falso profeta vai pregar, ou anunciar, ou ensinar, vai ser, assim, uma coisa extremamente contrária àquilo que diz a Bíblia, ou vai ser uma distorção que vai trazer uma certa dúvida no coração das pessoas? Como o senhor falou, é mais fácil a gente conhecer aquilo que é falso conhecendo o verdadeiro. Conhecendo o Evangelho, como a gente conhece, lendo, meditando e estudando ela, pode surgir uma certa dúvida quando esse falso profeta vir por ser esse grande líder religioso? Sim. Eu acredito que o principal ponto do que o falso profeta faz, porque no texto de Apocalipse diz que ele consegue dar vida à imagem do anticristo, né? Usando já o nome anticristo aqui. Hoje não, mas quando eu li isso aqui, anos atrás, na primeira vez que eu li a Bíblia, e comecei pelo Apocalipse justamente, a única ideia que eu tinha há 20, 30 anos atrás era de ver uma imagem de gesso falando. E na época era um negócio assim, extremamente místico, absurdo. Sim. Hoje, se eu tirar meu celular aqui, eu tenho a imagem de alguém falando comigo. E agora, neste ano, né, sei lá, se alguém um dia vai ver esse vídeo, nós estamos em 2025, em março, a IA, nós temos a IA funcionando no celular com a face de uma pessoa de uma forma instantânea. Se ela foi programada, é uma imagem, poderia ser minha, falando com você, sem eu ter nenhuma relação com essa conversa. Simplesmente você vai conseguir fazer isso, você já consegue. Então, só que, beleza, então as profecias a cada ano que se passa, né, elas podem ganhar novos significados, assim como, nossa, uma das maiores coisas, ninguém nem falou nada sobre isso, é a marca da besta. Não sei como, porque, cara, antes de 2000, acho que a única coisa, tudo que era falado sobre Apocalipse era a marca da besta. A marca da besta, ela começou principalmente quando tinha o código de barras.
Esse dia eu tive que ensinar para minha filha o que era o código de barras, né? Porque tem gente que já nem sabe mais às vezes. Eu falei, não, isso aqui é o código de barras. Só depois do seu complemento. Teve a época do chip também, né? Aí, primeiro, puxa o código de barras. Porque no código de barras, para você, para o leitor fazer a leitura correta, ele tem 3 barras maiores para localização, né? E aí foram 666, acabou. Era o código de barras e a marca da besta, e no dia que imprimir isso na gente já era e tal. Aí veio os chips, microchips, implantação aqui na mão, na testa. Nossa, e qualquer notícia que saía, aí já era ano 2000 mais ou menos. Já estão implantando, chegou. Os PowerPoints que viralizavam via e-mail na época, né? Marca da besta, passou, já ninguém nem me fala disso, porque agora, aí já vê a galera do QR Code, porque como o código de barras, o QR Code também tem 3 marcas, pronto, 666, acabou, é esse aqui que chegou, e daqui a pouco chega outra coisa, e vai vir. Só que aí que tá, qual que é a maior pregação do falso profeta? E aí até fazendo uma abertura sobre esse ponto, a gente fala líder religioso, que pode ser uma religião, que exista, que vai existir, e pode ser simplesmente um cara religioso. Já viu essa galera hoje que é toda espiritualizada, mas no final das contas, Sim. né? Então ele pode ser um cara assim, todo espiritualizado, não líder de uma religião específica, né? Catolicismo, protestantismo, qualquer coisa, não. Mas um cara espiritualizado, dentro do movimento, e que vai. Aí qual que é a grande sacada da marca? É que ela exige adoração. Esse é o grande detalhe, que é o que eu digo, que a gente consegue escapar do engano se entender de adoração. Então, se eu sei, cara, que ninguém deve ser adorado, então eu consigo escapar do engano do falso profeta. Que eu não vou entregar adoração a esse anticristo, a esse líder, seja lá o peso que ele tiver, seja lá as boas decisões que ele tiver feito, tudo de bom que ele vai fazer, porque ele vai ser um cara incrível. Gente, não se engane, se o cara não fosse incrível, se o cara não fosse demais, ninguém também conseguiria atrair adoração para si. Mas esse cara vai ser demais, esse cara vai ser incrível, esse cara vai ser... É por isso que tanta gente vai cair nesse ponto da adoração. A gente só não cai se conhece quem deve ser adorado, como a adoração deve ser. Aí é só assim a gente não cai. Mas cristãos poderão ser enganados? Sim, poderão, não são isentos. Tem que entender desse ponto de adoração. A marca exige adoração de quem é o dono da marca. Então nós temos que conhecer as mãos furadas, a testa que foi perfurada pelos espinhos, nós temos que conhecer isso, os pés que foram cravados na cruz, essas marcas nós temos que conhecer, porque senão, aí sim, é fácil cair nesse outro engano. Então tem muito a ver com isso. Essa deve ser a maior retórica, vai ser de uma forma que ele leve o povo a adorar o anticristo, e a receber a sua marca no final das contas. Ele vai desviar a adoração de Jesus para o anticristo, né? Sim. Pro anticristo. Dá para se fazer uma analogia disso com relação a Nabucodonosor, que pediu adoração com relação a Daniel na cova? Qual que era o rei lá? Ele teve a adoração da fornalha, né? Isso, Ele ergueu aquela estátua, negro e tal. exigiu Seria a algo nesse adoração sentido. ali. Tipo, em vez de vocês adorarem Sim. o Deus de vocês, me adorem. Se não se ajoelharem, vai para a fornalha de fogo. É por aí, exatamente. Tanto é que a gente tem filmes, só que assim, a maioria dos filmes cristãos da época de década de 90 e até 2000, eles têm a visão pré-tribulacionista. Então a maioria deles está ali nessa visão. Deixados para trás. Deixados para Trás é uma série de ficção científica do Tim LaHaye, que foi transformada em filme, e ele é pré-tribulacionista. Ok. E sempre a galera que fica, e principalmente os filmes anteriores ao Tim LaHaye, que são os filmes da década de 90, eles eram mais assim um pouco, até a cor dos filmes era mais escuras, então eles mostravam que o pessoal que fica
e que aí resolve, né, entregar sua vida para Jesus, para Deus, eles tinham que negar a marca da besta e a maioria era decapitado. E mostra a parte da decapitação e tudo mais, os filmes, né? E era interessante porque a maioria dos filmes sempre ia para esse mesmo caminho, falou, olha, se você quer ser salvo, você vai ter que morrer, né? Tem umas questões teológicas ali e tal, mas é isso, tem a ver, no final das contas, aponta para esse ponto da adoração, que vai ter que ser a grande disputa final. É aquela última pergunta do diabo para Jesus na tentação, né? Olha, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos dessa terra. Continua sobre isso até o final dos tempos, não tem jeito. Mais alguma pergunta dos irmãos? Ed tem uma pergunta ali. O senhor falando agora que o anticristo, ele vai chamar as adorações para ele. Vendo pelo ponto escatológico da reconstrução do terceiro templo, essas adorações também vai ser chamado pelo sacrifício do templo, também vai ser feito a ele, nesse sentido. Então, aí vai começar, por exemplo, aí já abrange um outro ponto de vista, no meu entendimento, que talvez o falso profeta seja um levita ali, que vai falar, não, apontar para esse cara, e também apontar pelo conhecimento dos israelitas, que eles não acreditam que Jesus é o Messias e que o Messias ele há de vir por vitória, como um grande guerreiro e tudo mais, certo? Então, o anticristo vai chegar, vai sanar as guerras ali do coração do mundo ali, do Oriente Médio, ou seja, vai ser alguém vitorioso para o povo de Israel. Então, o povo de Israel tende a sucumbir e cair por conta disso, se eles não entenderem que Jesus sim é o Messias. É isso? Sim, também. O que acontece? Ele vai ganhar, por isso que parte de Israel vai acabar se perdendo, até na questão da adoração. Mas o povo de Israel, talvez, eles sejam até mais centrados do que nós na adoração. O povo de Israel, ainda hoje, talvez seja o que menos vai, se fizéssemos em proporção, acho que é mais fácil os cristãos modernos errarem na adoração do que os israelitas. Eles têm muito cuidado com isso. Mas, sim, ele vai tocando nesse ponto, né? Nós acreditamos que o terceiro templo vai ser construído. Todo esse burburinho que existe, uma hora ou outra isso vai acontecer. Os sacrifícios, né, vão voltar. Porque a profecia de Daniel diz que na metade da semana, quando for quebrado o acordo, o sacrifício será interrompido. Então, o sacrifício tem que estar acontecendo de volta em Israel. E isso hoje é difícil, mas alguma coisa vai acontecer. Porque hoje, com a questão da proteção dos animais, essa ideia do sacrifício de animal, praticamente não dá, alguma coisa tem que mudar ali. Então você imagina que um cara vem e consegue aprovar que os sacrifícios de animais voltem a acontecer. Esse cara vai ser muito prestigiado em Israel. Mas de início ele não pega adoração nenhuma, mas Daniel diz que ele quebra. Jesus lá em Mateus 24 vai dizer que ele vai se assentar nesse lugar de adoração e ele vai trazer adoração para si. Então nesse ponto, talvez em proporção a maior parte de Israel acorde e fala, erramos, mas parte vai continuar ao lado dele, por puro interesse político, financeiro, como sempre existiu. Vão segui-lo. E daí, para os cristãos, talvez muita gente vai passar desapercebido, vai diluir o que está acontecendo, amenizar o que está acontecendo, para dizer que é simbolismo, ver os perigos do simbolismo. Vai falar, não, isso é simbólico e tudo mais, e vai achar que dentro do simbolismo está tudo certo. Israelitas mais radicais, mesmo não cristãos, né, porque a gente tem hoje o israelita que a gente chama de messiânico, é uma pessoa de Israel que entende que Jesus é o Messias. E tem um israelita que ele é ortodoxo, mas não crê no Jesus Messias, espera o Messias. Parte desses ortodoxos vão acordar e falar, não, mas esse cara não pode ser. Parte vai acreditar, vai relativizar e vai acreditar, como parte dos cristãos também, infelizmente, e vão entregar a adoração para ele. Então, sim, ele vai ter adoração dentro, inclusive, de Israel, dentro do terceiro templo,
ele vai chamar para ser adoração. Então esses são pontos curiosos, né? Mas assim, para nós já vai ter ficado claro quem era o cara. Para nós assim, né? Espero em Deus que a gente não a gente se mantenha atento e sóbrio, como é o conselho de Paulo. Ele fala assim: olha, vocês não são da noite para serem enganados, vocês são do dia, então fiquem atentos e vigiem. Se nós vigiarmos, quando as coisas acontecerem, nós já vamos saber de imediato quem é a pessoa. Então não devemos ter muita dificuldade em identificar isso. Nem todo mundo vai acreditar quando a gente falar. Óbvio. Qual que é a coisa mais simples? Muita gente já apontou quem era o anticristo. Muita gente já deu a data de Jesus voltar. Ou seja, quando alguém falar, vai ser só mais um falando. Então, gente, o mundo ele já foi preparado para essa situação. Nós é que devemos nos preparar como indivíduos, como igrejas locais, para quando isso acontecer, a gente está sóbrio, né, vigilante, para não sermos levados também com outros que infelizmente vão ser levados. Bispo, aqui temos uma pergunta, tem mais uma pergunta ali também da Mara, e mais um comentário, mas pode perguntar, Mara. O senhor falou que ele vai exigir adoração, né? E qual que é o conselho? Por aqui ter somente jovens, né? Só adolescentes, eu incluo nos jovens também. Que o senhor dá, que o senhor deixa, que o senhor... Uma dica, assim, sobre a adoração, sobre buscar, sobre acreditar, sobre servir para nós aqui. Para vocês jovens. Acabaram de sair da adolescência, né, Mara? Mara também. Bom, o conselho que eu dou é: aproveite todo o tempo que você tem e toda a conexão que você tem com pessoas que adorem, né? E todo o tempo disponível para adoração, porque isso para nós um dia pode não ser mais possível. Então, enquanto nós temos adoração, ela pode acontecer no particular e no público, né? No privado e no público. Aproveitem o público para você crescer, né? Aproveite a conexão, porque o público pode deixar de existir em alguns anos, a gente não ter condições. A gente teve uma experiência, né, social alguns anos atrás com a pandemia, que nós vimos que várias pessoas, por não terem de verdade no privado, quando o público foi impedido, ela perdeu tudo, ela não voltou, ela não conseguiu, porque de fato ela não aproveitou o público e não existiu o privado. Então aproveite o público enquanto é possível, e mantenha a sua adoração no privado, né, também, para que quando uma faltar você tenha outra. Não deixe tudo para a adoração no público. Na verdade, quem deixa tudo para adoração em comunhão no público, na verdade não tem muita coisa. A gente precisa cultivar isso. E aí vai lá nos alicerces, né, nos fundamentos. Bíblia, oração, jejum, é tudo o que a gente sempre fala para fazer, é só o básico. Bíblia, oração, jejum, adora cantando, adora do jeito que você conseguir fazer. Faça isso, é o simples que funciona, Se você consegue ler a Bíblia de verdade, né, sem o desvio de foco e de atenção, você vai ser atraído. É praticamente inevitável você não ser atraído. Mas se você consegue ler sem desvio de foco de atenção, você vai ser atraído. Se você consegue 10 minutos de foco em adoração, também você será atraído. É pela presença de Deus. Você vai ouvir alguns testemunhos mais, né, extravagantes. Não se preocupe, que você nunca viu o jardim, ou você teve a visão da noiva. Relaxa com isso. Isso não é essencial, mas a presença, você vai ter uma conexão com a presença. Agora, nós sofremos demais nos dias atuais com esse assunto, porque nós estamos viciados em dopamina, e essa dopamina ela não aguenta a questão da meditação, do silêncio, e a gente precisa de cor, precisa de barulho, precisa de novidade, precisa de um negócio, e a gente está acelerado. Então, vocês mais ainda, né? Eu sou de uma geração que ela é uma das gerações mais incríveis que tem, porque a gente viu
e vivenciou a experiência do LP, do cassete, do CD, do DVD, do digital. Parte de vocês não vivenciou, já não pegou um passado que existiu, né? Não sabe o que é enrolar uma fita numa caneta, né? Não sabe o que é uma locadora e ter que devolver a fita rebobinada, enfiar no Walkman, aquele troço, ou enfiar num porta-CD que era desse tamanho o CD. Aí nós passamos por a época do MP3, que a gente carregava um troço assim, de MP3. Aí finalmente saiu o celular que vinha com som, né? Nossa, que coisa louca. Então a gente é uma geração que a gente pegou assim umas transformações muito loucas assim, né? Quase que da luz de vela para o LED, assim. Mais um pouco eu pegava essa parte da história. Então, quanto mais para cá vocês nasceram, mais rápido vocês estão sendo bagunçados, né? Para serem mais acelerados, mais multitarefas, multifuncionais, mais dispersos, né? O que seria fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas não fazer bem nenhuma delas. E quando vai ficar parado, não consegue. Então o maior desafio nosso hoje é ficar parado, ficar quieto. A gente não está conseguindo mais, a gente não consegue mais ter 1 hora de aula assistindo, a gente não consegue. Eu sou uma vítima dessa época, né? Aí veio, né? Todas as ferramentas hoje é 1.5, 2.0. O seu áudio do WhatsApp está em 1.0? Duvido. O seu vídeo do YouTube está em 1.0? Praticamente ninguém hoje usa mais. Você coloca, a não ser que o cara fale muito rápido. Se você me ouvir pregar, você não vai me ouvir pregar em 1.0. Eu não me ouço pregar em 1.0. Eu edito o vídeo em 1.5. Eu só pauso quando eu preciso fazer cortes. Todo o restante de trabalho que eu faço em 1.5. Então, eu sou uma vítima já do sistema. Né? Se eu fizer uma desintoxicação digital, vai ser um negócio pior do que tirar o açúcar, né? Ou a carne, igual a gente está nesse jejum. Vai ser uma coisa louca. Mas enfim, tem muito a ver sobre isso. Bispo, só vou fazer um comentário aqui do irmão Luiz Carlos Godoy. O senhor estava falando que cada época que passa, a questão da marca da besta, ela vai atualizando, né? Vai atualizando. Aí chegou uma época, o irmão Luiz Carlos tá comentando aqui na pandemia, o pessoal falou que era vacina, tal, a vacina, né? E a gente achou também, e aí ele está comentando que ele também acreditou nisso, né? Que poderia ser a vacina também, essa questão né? Exatamente. Da marca, né? E agora a gente tem a época do Starlink, né? Que também já entrou na discussão, porque conectam muito com uma outra coisa do passado, um passado não tão longe, os alimentos transgênicos. Então dizia-se que o alimento transgênico faria uma modificação nas correntes elétricas do seu corpo, tornando você rastreável para um scanner. Agora você imagina, vocês não ouviram essa? Poxa, eu tenho tantas teorias de conspiração. E essa agora ela faz mais sentido com uma internet que é ilimitada. Só precisa agora que ela rastreie alguns metros debaixo da terra para ficar praticamente, né, assim, insubstituível. Então, às vezes uma coisa volta porque ela ganha uma nova força com uma outra tecnologia e por aí vai. E assim seguir. Eu gostei, inclusive tem um não é podcast, né? Quando entrevista a pessoa, faz um bate-papo com ela e grava uma série, não lembro se era na Netflix, do Bill Gates. E eles fazem essas perguntas para o Bill Gates. Fala, Bill Gates, e como é que era você, aquelas notícias, né, que você colocou, implantou chips nas suas vacinas? E ele ria assim e tal. É bem curioso. Aqui é só para a gente, uma resposta rápida aqui. A irmã Juliana Silva fala, Paz, o senhor sabe me dizer mais ou menos o tempo em que irá começar o arrebatamento? O senhor estava comentando, né? No final da grande tribulação. Da grande tribulação, isso. né? Final da grande tribulação. Isso, ela vai começar, é a 7ª trombeta tocando. O apóstolo Paulo diz que ela é a última trombeta, que é quando os mortos ressuscitam e os vivos serão transformados.
A gente tem que juntar ali dizeres de Coríntios, eu não lembro agora se é Timóteo, Tessalonicenses, e Apocalipse, para a gente fazer todo esse contexto da volta da última trombeta, que é a sétima, que é o finalzinho da grande tribulação ali, que é o arrebatamento da igreja, e também a primeira ressurreição dos mortos. Só para a gente finalizar, bispo, tá legal aqui o papo, né? Tá bacana. Eu queria só falar para o senhor a questão, por exemplo, de algumas canções que elas têm algumas teorias de que a igreja vai subir, né? Sim. O senhor, é a Grande Jerusalém que a Bíblia fala, né? Mas nos estudos nós cremos que Jerusalém vai descer, né? Uhum. Então, o senhor explica um pouquinho para a gente? Sim. A canção ela vem de acordo com a visão doutrinária do compositor, né? Da denominação que ele pertence. Então, como eu disse, hoje a maior parte da denominação pentecostal no Brasil, ela crê um arrebatamento pré-tribulacionista. Então, é natural que canções, a maioria delas, venham com essa visão escatológica. A Nova Jerusalém, ela já existe. Isso ela está lá em Apocalipse. É uma cidade celestial que a gente não tem acesso hoje, a não ser que a gente morra, né? Então, mas enquanto isso ela está lá, nessa outra dimensão, para dizer uma palavra que dá para entender, e que no final dos tempos ela vai descer, porque para os novos céus e nova terra, quando tudo realmente finalizar e essas céus e terra passarem, nós teremos novos céus e nova terra. Nessa nova terra, essa cidade celestial, ela vai estar nessa terra, aqui. E aí é uma cidade que vai ser o centro do governo do mundo. É a parte que nós chamamos de eternidade, que é a parte que temos menos sinais dela, menos indícios de como vai ser. A gente não tem muito pouco material escrito na Bíblia sobre a eternidade futura. A gente tem a grande tribulação, a gente tem parte do milênio, que ainda é nessa terra e nesses céus, mas eles restaurados. O milênio seria, de maneira resumida, como deveria ter sido a terra se o jardim do Éden, né, tivesse tomado conta, aquela bênção toda. O milênio será basicamente isso. Finaliza o milênio, há uma segunda ressurreição daqueles que não entregaram sua vida para Jesus. Essa é o julgamento do grande trono branco. Já acho que capítulo 20 ou 21 de Apocalipse. Vai finalizar o livro. Passa-se essa terra e esses céus, novos céus e nova terra. E aí João diz que ele vê a cidade santa ataviada como noiva descendo dos céus para essa nova terra que vai existir. Então nós teremos talvez o acesso à Nova Jerusalém ainda antes dos novos céus e nova terra, por causa dos nossos corpos transformados. Aí já é um outro assunto, mas ela vai no final no novos céus e nova terra, ela desce para a terra e Deus reina aqui, como era a sua intenção original desde o início. Lembre-se que em Gênesis Deus não passeava no jardim. Deus agora não vai ter um jardim, ele tem uma cidade, e aí ele vai andar na cidade. Tanto é que diz que ele vai ser a nossa luz, né? A glória dele vai ser a nossa luz. Nós estamos com um tempo um pouquinho corrido, mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma segunda parte, né, bispo? Segunda parte aí, que a escatologia ela é bem ampla, né? E aí tem bastante curiosidade. Eu vou deixar eles curiosos um pouco aqui. Eu acho que no milênio, o senhor me corrige, se é no milênio ou é na Nova Jerusalém, eu creio que é milênio dos corpos transformados. Pessoas estarão atravessando paredes, é mais ou menos isso? Deixa só uma curiosidade aqui. Se a gente pensar assim, puxa, Jesus quando ressuscitou, ele ressuscitou no corpo transformado de glória. Ele atravessou uma parede. A gente fica com essa... E aí a gente, né? Será que vai ser possível, né? Porque no milênio, pessoas com corpos transformados vão coexistir com pessoas que ainda não foram transformadas os seus corpos. Então, tem algumas curiosidades ali que a gente fica, né? Mas uma próxima oportunidade. Próxima oportunidade, então, nós vamos ter. Alguma pergunta dos irmãos? Nenhuma?
Então, eu só ia ter uma última, assim, o bispo falar um pouco para encerrar. sim. Como seria o dia do Senhor mesmo? Como vai ser para nós? O dia estrito, né, 24 horas, ele é o dia que vai, a ansiedade do nosso coração certamente vai estar a 1000, porque a gente vai saber que está se aproximando, ainda que a gente não saiba a hora exata, o dia exato, mas nós vamos estar mais ou menos ali contando, né, os 3 anos e meio, está chegando, é o mês, é por agora e tal. Então, certamente o nosso coração vai ser cheio de ansiedade por esse dia. E a descrição bíblica é que o som da trombeta, ela vai ser ouvido. E teve um escritor, não lembro quem, mas ele disse assim que o som da última trombeta vai ser tão alto que ele vai ser capaz de acordar os mortos, porque fala da primeira ressurreição. Se a descrição de Paulo é bem literal, primeiro os mortos ressuscitam e na sequência os vivos são arrebatados. Então é bem possível que a gente veja túmulos abrindo, pessoas subindo aos céus, e logo a gente entra nessa ascensão e o nosso corpo vai ser transformado. Então são várias coisas acontecendo. E aí a gente tem que falar de muita profecia de Daniel e tudo mais, de contas de dias, mas existe uma expectativa de que na verdade esse final nós não vamos ter, apesar de ter esse dia do toque da trombeta, mas nós vamos ainda esperar por alguns dias antes de voltar à terra, porque são os dias que as taças da ira de Deus estarão sendo derramadas, e ao mesmo tempo é um período de dias para encaixar as profecias de Daniel, como se nós estivéssemos voltando para pisar a terra no Oriente Médio, e ali começar a marcha final até Jerusalém. Então é um tempo onde, um dia em específico, né, que é esse dia da subida e de nos ajuntarmos com Jesus. É o dia que nós vamos vê-lo como o cavaleiro, né, montado no seu cavalo branco, com aquela aparência que a gente canta muitas vezes. Então assim, é o dia que finalmente nós vamos ver Jesus. Acho que essa é a questão mais Por isso da ansiedade, né? importante desse dia, é por causa disso. É porque é o dia que nós vamos vê-lo naquela descrição que nós temos de Apocalipse. Se eu já estou ansioso por esse dia, imagina naquela A época. gente vai esperar esse dia. Exatamente. Então, nós vamos finalizar, bispo, mas o senhor está convidado para a segunda parte, tá bom? É muito interessante. Irmãos, vai ficar gravado essa live, os irmãos estão em casa, vai ficar gravado, tá? Você que quer aprender, você tem chance de entrar de novo na live e ouvir todo, né, o nosso podcast, tá? Então, fique à vontade. Nós vamos finalizar. Eu queria que o bispo abençoasse a gente, os adolescentes, tá? Amém. Orando aqui por nós, amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor Deus, de nos reunirmos em torno dela, sentarmos na mesa do Senhor e conversarmos, Senhor Deus, compartilharmos e sermos tocados, Senhor Deus, por lembrarmos de como o Senhor tem cuidado por nós, nos deixando, Senhor Deus, toda a indicação de como o Senhor quer nos abençoar, como o Senhor quer transformar o mundo, como o Senhor quer salvar pessoas, como o Senhor quer trazer, Senhor Deus, a restauração a esse mundo, Pai. Por isso nós te louvamos. Pedimos que o Senhor mantenha o nosso coração fiel, nossa vida, Senhor Deus, sóbria, para vermos a Ti, vermos, Senhor Deus, o Teu mover, o Teu agir e podermos ser luz neste mundo, Senhor Deus. Sermos a Tua voz aqui nessa terra. Que o Senhor assim abençoe cada um dessa nova geração que se levanta, Senhor Deus, em poder, que se levanta em temor e santidade, para serem, Senhor Deus, flechas, Senhor Deus, entre as nações, e serem aqueles, Senhor Deus, que vão prepararem o caminho do Senhor. Assim que nós oramos a Ti nessa tarde, agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bispo, obrigado. Senhor, é um prazer ter o senhor aqui junto conosco. Os irmãos estão em casa, nós vamos ter agora um desafio, né? Dá tempo ainda, Jéssica, tá? Vai ter uns 15 minutos aí, uma prova, né? E aí nós vamos